Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Diretamente de um dos cartões postais de Santos, o Emissário, começamos o nosso Porto e Baixada. O seu programa semanal com histórias, curiosidades e muitas informações e curiosidades sobre o maior porto da América Latina. Então vem comigo, eu sou o Felipe Folli e estou com você nessa. Nessa semana o Porto de Santos parou. Pois é, gente. Tô brincando, não é do jeito que você está imaginando, não parou não, mas parou para debater um assunto que é muito importante. A gente tem que entender e compreender a diversidade. E claro que a gente esteve lá no Porto Diverso. Olá, a realização do evento Porto Diverso, que aconteceu essa semana, partiu de onde, né? De onde que surgiu essa ideia? Nasceu de um grupo que chama RH Porto Baixada. Esse grupo se reúne de forma bimestral aí para discutir boas práticas. E dentre essas discussões veio por que não realizar um evento voltado para a diversidade no Porto de Santos, né? E daí surgiu o Porto Diverso. Surgiu assim de uma forma muito incipiente, a gente tem muita expectativa e acabamos por realizar um evento aí com mais de 240 pessoas. O evento está sendo incrível, é muito importante a gente iniciar esse diálogo aqui no Porto, no maior porto da América Latina, e nosso objetivo era justamente esse. Queremos construir um Porto diverso e para isso nós precisamos incluir e acolher todos os profissionais, levando em conta a sua história. A importância que esse evento nos traz é uma mudança de mente, uma mudança de mindset, nos tornar pessoas melhores, líderes melhores, cascateando aí para o nosso time um jeito de ser diferente, um jeito acessível, um jeito integrador, um jeito real de ser humano. Um evento como esse, ele traz à luz da nossa responsabilidade como pessoa jurídica e como pessoa física, porque cada um de nós tem uma responsabilidade em incluir pessoas e respeitar as diferenças que nós temos no nosso país. Um país que nós temos uma vasta diversidade, uma pluralidade cultural e que precisamos estar atentos para isso. Então é extremamente importante que todas as pessoas que puderem participem, todos os líderes participem de eventos como esse, que muda o nosso jeito de pensar e às vezes traz um insight diferente, tirando o SG que nós temos na empresa do papel e trazendo ele para a realidade, fazendo essa sigla ESG ser vivida no pilar social com realidade. Venho trazer para vocês a importância das empresas fazer a diversidade, a inclusão da porta para fora, né? Ultrapassar os portões das empresas e colocar realmente na prática, né? E eu, num pilar mulher, né, venho trazer um pouco da minha história, um pouco da minha experiência. Eu sou a primeira gerente na história do Ecopat em 18 anos, né? Então isso para nós é uma grande vitória. E a nossa participação ela é fundamental e muito importante para engajar e trazer outras mulheres a participar. Que próximos anos aí a gente possa trazer novas discussões e abrilhantar ainda mais, trazer essa pauta para o Porto de Santos, que não é uma pauta só do Porto, mas é uma pauta da sociedade brasileira. O Porto que está tão conectado com a sociedade aqui da Baixada Santista, então falar sobre pessoas, falar em como incluir todas as pessoas neste ambiente é super importante. Então para a gente está sendo uma grande satisfação estarmos aqui hoje, né? Passarmos essa manhã, essa tarde, esse início de tarde juntos para falar sobre como podemos incluir todas as pessoas, já que diversidade está falando sobre todas as pessoas.
O balanço do comércio exterior brasileiro de 2023 apontou que os produtos mais importados pelo país foram adubos e fertilizantes em primeiro lugar, seguidos respectivamente por óleos combustíveis, medicamentos, válvulas, equipamentos de telecomunicações e outros. No Porto de Santos, os produtos que mais chegaram foram tubos metálicos, tubos flexíveis, óleos ou minerais betuminosos, torneiras e outras coisas mais. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Brasil é o 29º país do mundo em números de importações e o Porto Santista tem papel fundamental nessas operações. Na próxima segunda-feira acontece a segunda edição do Seminário ODS da Baixada Santista, uma iniciativa que segue as recomendações da ONU, Organização das Nações Unidas, junto com a Unisantos, Universidade Católica de Santos, também junto com a Wordcom Brasil e TV Tatiband Litoral. O Seminário ODS da Baixada Santista acontece no próximo dia 27. A ideia é reunir especialistas e pesquisadores para debater os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados pela ONU para os próximos anos, especialmente para a Baixada Santista e região. Os principais temas abordados são indústria, inovação e infraestrutura, com trabalho decente e crescimento econômico. Também a igualdade de gênero com a redução das desigualdades, energia limpa e ações contra a mudança global do clima, erradicação da fome e da pobreza, saneamento e qualidade da água, entre outros temas. O seminário acontece durante todo o dia no campus Dom Idílio da Unisantos, a partir das 9 da manhã. Para mais informações, acesse o site odsbaixadasantista.com.br. Entendeu? Então participa! Não saia daí porque no próximo bloco você confere o Seminário do Café que aconteceu também essa semana aqui em Santos. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Mesmo que o Brasil não apareça na lista dos 10 maiores portos do mundo, o Porto de Santos tem importância global. Ele é o mais importante porto do Hemisfério Sul e o maior complexo portuário da América do Sul. E ainda ocupa o segundo lugar na movimentação de contêineres da América Latina. Só em 2023, o Porto de Santos movimentou 16% a mais de contêineres do que no ano anterior, estabelecendo um novo recorde. Santos recebeu o 24º Seminário Internacional do Café para poder falar sobre tendências e desafios do setor. É lógico que deu aquela vontadezinha de tomar um café, né? O cheirinho já bateu aí? O Seminário Internacional do Café vem se tornando o evento mais importante de café no mundo. Naturalmente, estando em Santos, é uma grande oportunidade para o pessoal conhecer a logística, porque o Brasil é o grande fornecedor de café do mundo, 70% do café que o Brasil exporta é através do Porto de Santos e, naturalmente, todo mundo tem curiosidade de saber como é que o café finalmente é embarcado nos navios para irem até os países desse pessoal. Então quem exporta quer saber como é que o café é embarcado e quem compra o café quer saber como é que o café é embarcado. Então essa é o grande papo, a curiosidade do pessoal. Acho que a grande vantagem, né, da gente poder falar num evento desse é que a gente está falando para o usuário final, está falando para o exportador, aquele que produz, aquele que gera riqueza, né, que gera divisa para o país. Então a gente pode explicar um pouco os problemas que a gente está passando e que no final geram problemas para eles também. Então acho que o grande momento desse encontro foi que a gente pôde identificar pontos que são convergentes no nosso dia a dia e como a gente pode endereçar esse problema junto às autoridades. É um evento muito importante para que o mercado em si, né,
tanto os produtores como os exportadores, até mesmo os importadores que estão presentes aqui nesse evento, possam interagir, né? Então, esse network, essa negociação é muito importante para a cadeia como um todo. 71% das exportações acontece aqui no Porto de Santos. Então, é um porto concentrador. Nosso complexo santista é responsável por todo esse volume. Porém, no passado já foi maior, já chegamos a 85%, quase 90% das exportações de café brasileiras acontecendo aqui. Eu acho que é uma conexão, né, uma reconexão do café com a nossa cidade. Toda a importância do café desde o século XIX, que o café trouxe desenvolvimento quando cresceu as exportações, se tornando o maior produtor, o maior exportador do mundo. Isso trouxe um grande desenvolvimento para o nosso porto e para o nosso município. O seminário sempre foi realizado no Guarujá, por questões da época, né? O Guarujá sempre recebeu muito bem com essa rede hoteleira, mas acho que era um momento de uma cidade que está muito bem preparada como Santos, com o nosso equipamento do centro de convenções, a nossa rede hoteleira, de trazer esse evento para cá, fazer uma grande visitação ao Porto de Santos, eventos também com a população na nossa parte histórica da nossa cidade. É uma grande celebração do café com o município de Santos. A temporada de cruzeiros 2023-2024 terminou e já está sendo considerada a melhor dos últimos 12 anos. Segundo o Concais, que administra o terminal marítimo de passageiros, mais de 1 milhão de pessoas passou por aqui. Foi a segunda maior temporada em 25 anos, com mais de 150 escalas e 16 navios em operação, perdendo somente para a temporada 2010-2011. Mais de 70 mil turistas desembarcaram para conhecer e passar o dia na cidade, sendo 80% deles brasileiros e 20% estrangeiros. Uma movimentação que gerou um impacto de mais de 800 milhões de reais na economia local. Em outubro, começa a temporada 24-25 e a expectativa é o quê? Ainda maior. Você não pode sair daí, porque no próximo bloco a gente vai mostrar como o maior porto da América Latina está sofrendo, está em apuros com um bichinho que está dando o que falar. Ficou curioso? Não sai daí. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais porto. Bom, pode parecer inofensivo, mas os pombos, desses que a gente vê na rua, no filme lá do Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, sabe? Só, nossa, que bonitinho, mas ele pode transmitir várias doenças. Agora imagina no porto, numa região estratégica, um monte de alimentos, importação e exportação, como isso pode dar um trabalho. Vamos ver? Eles estão em quase toda a cidade. Pois é, parecem inofensivos, mas os pombos são hospedeiros de muitos fungos e vírus causadores de doenças sérias, principalmente por causa das fezes. Além disso, suas penas e dejetos entopem calhas e podem contaminar alimentos. No lugar onde circulam centenas de trabalhadores e onde se manipulam vários tipos de mercadorias, como o Porto de Santos, os pombos podem ser um sério risco à saúde. Falando um pouco sobre a história dos pombos na cidade de Santos, é importante relembrar que a partir da década de 90, com o aumento do volume de exportação de grãos, principalmente nos cais mais próximos à ponta da praia, houve também um consequente aumento do número de pombos nessa região. Isso fez com que se acendesse aí uma preocupação e um alerta em relação à ornitomiose, que é uma doença transmitida pelos pombos. Ela é causada por uma bactéria e essa bactéria está vinculada ao trato digestório dos pombos e, consequentemente, com o aumento dessas aves, há uma probabilidade maior, né, da infecção por essa doença. Alguns biólogos e também alguns veterinários, preocupando-se com essa questão, já informavam, na época a Codesp, a necessidade de uma melhoria na questão sanitária na região do Porto, né? Principalmente
na perimetral, que era um importante ponto de passagem pelos caminhões que na época não apresentavam um cuidado necessário para a contenção do material que estava sendo transportado, gerando muitas vezes uma descarga ali acidental. Esse material ele ficava depositado no solo, no chão, possibilitando que os pombos tivessem essa fonte de alimentação. A partir desse período, essa preocupação aumentou porque não só na zona portuária, como também em outras regiões da cidade de Santos, o número de pombos aumentou. E algumas dessas infecções foram notadas principalmente em crianças. Isso fez com que as autoridades sanitárias santistas, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com, na época, a autoridade portuária, que era a CODESP, começasse a tomar algumas medidas. Essas medidas eram, a princípio, a tentativa de se criar ali regras mais rígidas em relação à contenção desse material, principalmente os grãos de soja. Nesse sentido, foram aí formuladas novas regras que fizessem com que os transportadores respeitassem todo esse critério de transporte. Todo esse movimento foi aí entre final da década de 90 e começo da década de 2000, quando esses veterinários e biólogos propuseram algumas iniciativas. A primeira delas, que foi de conhecimento público, foi a esterilização de parte da população desses pombos. Eram aplicados hormônios anticoncepcionais que diminuíam a capacidade reprodutiva desses animais, principalmente das fêmeas. Nos últimos 14 anos, nós diminuímos em mais de 70% essa população. Dois aspectos são bastante significativos nisso. O primeiro e mais importante é a gestão de resíduos. Nós, por meio de NAPs, normas de autoridades portuárias, nós fizemos com que os operadores que lidam sobretudo com grãos melhorassem a sua performance. O segundo são questões diretamente ligadas à população. Usamos espículas, que são pontas que faz com que os pombos não possam pousar em determinados locais, reatores eletromagnéticos que desvirtua ali a locomoção do pombo através de um pequeno radar que ele tem no bico, e também usamos bastante redes. Identificamos que 3 pontos são os pontos mais importantes, que é Macuco, Ponta da Praia e Outeirinhos. Dos 91 quadrantes que nós dividimos a poligonal, estes 3 são as áreas que têm maior densidade populacional. Curiosamente, são áreas ligadas aos terminais graneleiros, terminais que trabalham com grãos. Onde tem oferta abundante de alimento, nós temos população de pombo. Porto de Santos vem fazendo um diagnóstico / estudo sobre a população dos pombos aqui na área da poligonal. Esse estudo será feito durante 5 anos, a cada 6 meses, no período de inverno e verão, e ao longo do tempo nós vamos divulgando o resultado. A próxima etapa do estudo será em agosto, setembro, onde nós vamos verificar se nós conseguimos manter essa população em 14 mil pombos, pois a população de pombo pode ser um vetor de transmissão de doenças, sobretudo as suas fezes. Uma vez ressecada, vira poeira, o ser humano pode inalar. É função da Superintendência de Meio Ambiente do Porto tratar com a fauna sinantrópica nociva, que são esses animais que entram em contato com a carga e descarga, com a atividade humana e podem trazer qualquer tipo de problemas ou doenças. Os terminais portuários, eles já colaboram com essa metodologia, porque eles têm gerenciamento e têm metodologia para tratar com essa fauna sinantrópica. Eles usam mais ou menos aquilo que nós já falamos aqui: gestão rigorosa de resíduos e esses equipamentos, espícula, redes, para fazer com que o pombo não fique estacionado ali. A população, em regra geral, não deve alimentar os pombos. Uma vez alimentando, eles ficam em torno ali da sua residência. O que nós orientamos a vocês é que vocês não ofertem alimentos para eles, água ou grãos. Fim de mais um Porto e Baixada, gente. E aí, não vai chorar, né? Tá tudo bem. A gente volta sábado que vem com mais informações, curiosidades sobre o maior porto da América Latina. Perdeu qualquer momento? Vai no nosso canal do YouTube, assiste lá, comenta e sugere alguma pauta. Eu queria que vocês mostrassem outro terminal. Eu queria que você mostrasse a história do meu amigo que eu conheço, trabalha no porto. A gente vai atrás, porque esse programa é feito para você e por você. Fechado? Até sábado que vem. Até. Meu avô era
estivador, meu pai era estivador, meu primo era estivador e eu continuo sendo estivador até hoje, onde eu tive essa grande oportunidade. O Porto, ele transforma vidas assim como a minha. Hoje, se eu sou o que eu sou, é graças ao Porto. E meu momento de lazer é vir para cá, ver os navios. Tem muito navio cargueiro, navio de passageiros, barcos. É um lugar legal para se divertir, conhecer um pouquinho. Um lugar bonito. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.